Tudo bom, pessoal? Eu sou o pastor Davi e eu queria aproveitar a oportunidade aqui, mais uma vez, para trazer um breve comentário da Palavra de Deus. Pegar só um pouquinho do seu tempo. Eu queria meditar lá no Evangelho de João, no capítulo 21, no versículo também 21, que diz assim: Ora, vendo Pedro a este, perguntou a Jesus: Senhor, e deste, que será? Versículo 22. Respondeu-lhe Jesus: Se eu quiser que ele fique até que eu venha, que tens tu com isso? Segue-me tu. Olha que interessante, meus irmãos. Nós estamos lendo aqui o capítulo 21, que vai tratar de mais uma aparição de Jesus após a sua ressurreição. Jesus aparece para os discípulos, chama Pedro à parte e começa a falar com Pedro sobre o chamado dele, sobre o ministério de Pedro. E o convida a apacentar as suas ovelhas. E enquanto Jesus está falando com Pedro, João, o discípulo que Jesus amava, os acompanhava. E chegou uma hora que Pedro, já não aguentando mais de curiosidade, chegou para Jesus e falou: Jesus, e esse? Que será de João? Que será deste? E Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, se eu quiser que ele fique aqui até que eu venha, que tens tu com isso? O que você tem com isso? Segue-me tu. Ou seja, segue-me você. E é interessante como a gente às vezes faz isso. A gente fica tão preocupado com as pessoas no que diz respeito ao Evangelho. A gente às vezes não se posiciona com Deus, não busca a Deus, não busca seguir a Jesus por conta de alguém que a gente conhece, que de repente não tem uma conduta boa. E a gente se pega nesse álibi, nessa desculpa e diz assim: não, eu não vou ser cristão porque fulano é e tem um comportamento horrível. Quantas vezes a gente, assim como Pedro, age desse jeito? A gente fica preocupado com o outro nesse sentido, quando na verdade o Senhor Jesus está dizendo para mim e para você: segue-me você. Não fica olhando para A, para B, para C. Segue-me você. O chamado é pessoal. A responsabilidade é pessoal. Não é uma ou duas ou três vezes que a gente ouve isso. Alguém dizer assim: eu vou ser cristão? Quantos cristãos aí são falsos cristãos? Quantas pessoas que se dizem cristãos, ou se dizem evangélicos, ou se dizem católicos, e tem um comportamento horrível? Então as pessoas se pegam nessa desculpa para não se posicionar com Deus. Mas assim como Jesus disse para Pedro, ele diz para mim e para você: segue-me você. João é João, você é você, Pedro é Pedro, cada um tem a sua responsabilidade. Vamos parar de usar desculpa, vamos nos posicionar com Deus, vamos dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui. A palavra de Deus também diz assim, que nós devemos olhar para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Nós não devemos olhar para A, para B ou para C, para os defeitos. Nós vamos encontrar muitos. Nós devemos olhar para Jesus e saber que Ele tem uma obra individual. A responsabilidade é individual. Eu não vou levar o pecado dos meus pais, dos meus filhos. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Por isso, Deus continua dizendo, como disse para Pedro: segue-me você. Que você possa seguir Jesus, que você possa olhar para Jesus e que você possa obedecer o chamado que Ele tem para a tua vida. Que Deus te abençoe.